Saiu uma matéria do Estadão ontem que eu repercuti aqui e repercutiu em toda a grande mídia, falando que os militares, uma reunião que aconteceu do dia 1º ao 5 de agosto, depois teve uma mini versão dessa reunião na semana passada, decidiram que iam se distanciar da tal da apuração paralela dos votos que o Bolsonaro insistia que tinha que ser feito. Eu digo insistia porque não será feita. E a matéria do Estadão dava vários detalhes de coisas que realmente aconteceram. Pois bem, em Brasília teve uma crise de fúria quando essa matéria foi ao ar. O Bolsonaro ficou histérico, teve gritaria, teve briga. O Bolsonaro, aos gritos, ordenou que o exército desmentisse isso. Por quê? Porque explicar ou mostrar para a população que não vai ter golpe, que o exército não está com o golpe do Bolsonaro, que as polícias não estão com o golpe do Bolsonaro, faz com que a chance de os caçadores, atiradores e colecionadores, ou seja, os CACs, mais de 500 mil bolsominions que têm armas, a chance de que eles saiam nas ruas em revolta seja muito menor. Uma coisa é o Bolsonaro tentar loucamente, seja no domingo, depois da eleição, ou seja no segundo turno, caso tenha segundo turno, ele perca, ele tenta loucamente fazer com que essas pessoas saiam às ruas e criem um caos social. Essas pessoas achando que não vai ter nem polícia nem exército para ir lá e guerrear contra elas. Outra coisa é esses bolsominions, a maioria a gente sabe que são covardões, pensar, caramba, eu vou às ruas armadas, a polícia vai dar tiro em mim. Não. E vai dar ruim. Não. Porque quando a polícia chega com violência, a polícia chega com violência. E eles sabem muito bem como é, porque em 7 de setembro, tanto do ano passado quanto desse ano, no ano passado muito mais, teve bomba, teve bala de borracha, teve um monte de coisa da polícia contra os bolsominions que estavam ali tentando invadir o STF. Esse ano foi no dia 6 de setembro e no ano passado foi no dia 6 e no dia 7. Pois bem, eles sabem. Então, pro plano do Bolsonaro foi um desastre essa matéria do Estadão. Então o Exército fez uma nota pressionada pelo Bolsonaro, que eu vou ler aqui, desmentindo a matéria do Estadão, mas desmentindo sem falar o que era mentira na matéria. Eu vou ler aqui a nota do Exército, vamos falar do escândalo. O Bolsonaro está em pânico com a eleição. Mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. É um segundo, é grátis. Estivemos aqui nesses 4 anos na linha de frente contra esse desgoverno. É ou não é? Então, ó, um segundinho, eu peço aí a sua inscrição. Também na descrição do vídeo eu deixo minhas outras redes sociais, peço que você também siga-me lá também. Mas agora eu vou ler a nota dos militares. E lembre-se, quem escreveu essa nota, que não está assinada por ninguém, foi extremamente pressionado. Mas olha, teve grito, teve xingamento, teve tudo que você imaginar. Eu só não sei, talvez daqui a algum tempo conseguimos apurar isso, se teve choro. Porque geralmente tem choro, viu? Geralmente o Bolsonaro chora nessas situações, sabe muito bem disso. Aliás, tem até um vídeo do Eduardo Bolsonaro em 2019, ou do comecinho de 2020, que ele falava, meu pai chora no banheiro, não sei o quê. Por quê? Porque chora mesmo. Tá, agora a nota do Exército. Sobre a matéria veiculada pelo jornalista Felipe Frazão, na data de hoje, ontem, e publicada no sítio eletrônico do jornal O Estado de São Paulo, intitulada Alto Comando do Exército diz que quem ganhar leva a presidência e se afasta de auditoria de votos, o Comando do Exército manifesta total repúdio ao seu conteúdo. Então você lê isso e fala, caramba, uma matéria que tem o título dizendo que quem ganhar leva a eleição, e que o Exército vai se afastar dessa contagem paralela, que é um crime, tem total repúdio do Exército do Bolsonaro. Tá. A matéria citava nomes, ok? A matéria citava nomes. Nenhum desses desmentiu a matéria. Quem desmente é uma nota apócrifa, ou seja, sem assinatura de ninguém do Exército. Aí, na reunião do Alto Comando do Exército, ocorrida entre 1º e 5º de agosto, não foram tratados assuntos de natureza político-partidária. Tampouco houve qualquer manifestação oficial do Alto Comando do Exército nesse sentido. A matéria não fala de manifestação oficial. A matéria é claríssima, dizendo, olha, na reunião é isso. Oficialmente eles não confirmam, mas extraoficialmente fontes dizem, depois dá o nome das pessoas. Dizem que na reunião foi sim tratado disso. E isso não é assunto político-partidário. Veja bem, você falar que quem ganhar leva, não, você não está falando de político ou de partido. Você fala que quem ganhar leva. Quem ganhar? Quem ganhar. Não é partido A, B, candidato ou B. É quem ganhar. Falar que vai se afastar da auditoria das urnas também não é. A nota do Exército foi escrita milimetricamente para falar que repudia a matéria e não desmentir a matéria. Não desmentiu nada do que está realmente escrito. Não sei se a pessoa que escreveu
chegou a ler a matéria. Eu não sei, porque quando a pessoa está escrevendo com uma gritaria no ouvido é difícil, né? Aí, os dados apresentados na matéria são inverídicos e tendenciosos. É lamentável que um veículo de expressão nacional promova desinformação, que só contribui para a instabilidade do país. Falar que quem ganha leva é desinformação. É o discurso bolsonarista. Se alguém falar, nossa, ô Thiago, quem fez o esboço desse texto aqui foi o Carluxo, alguém só corrigiu os erros de português e colocou as vírgulas nos lugares certos. Eu falaria, realmente, foi o Carluxo. Ou foi o Bolsonaro, mandou um áudio, ó, fala isso aí, ó. Alguém deixou isso num texto mais ou menos bonitinho. Não tá bonitinho, mas comparado ao... Você sabe como escreve mal o Bolsonaro e o Carluxo, né? Aí... Dessa forma, as medidas judiciais cabíveis estão sendo estudadas. Vão processar o Exército, a mando do presidente da República, processar um veículo de informação que diz que quem ganhar a eleição leva. Brasil 2000. Olha o tamanho do desespero do Bolsonaro. Aí, só para tentar falar para os bolsominions, olha, o Exército tá conosco, é o meu Exército, gente, é o meu Exército. Só para tentar isso. Para tentar... É pura narrativa isso. Aí... O Exército Brasileiro é uma instituição nacional consciente de suas missões constitucionais e democráticas, tendo na hierarquia e na disciplina seus pilares inabaláveis. É isso. A nota aí do Exército. Agora, por que essa nota foi escrita? Por que foi escrita dessa maneira? Vamos lá. Chegou a matéria do Estadão, repercutiu, todo mundo falou. O que começou a se falar nas redes sociais foi exatamente o que eu falei aqui, foi o Bolsonaro foi traído pelo Exército. Fez tanto aí para os generais, a mamata foi liberada totalmente para os bolsonaristas do Exército, chega na hora, o Exército vai lá e fala, não, quem ganha leva, e se afasta. Só que aí a matéria tem um negócio, a matéria fala que teve uma reunião do dia 1 a 5 de agosto do Alto Comando do Exército. Foi justamente um pouquinho antes de começar a campanha oficial nas ruas que o Exército começou a parar de peitar o TSE, e aí eu lembro a explicação da mídia. A mídia falava, olha... o Alexandre de Moraes vai assumir o TSE agora no dia 16 de agosto, foi uma terça-feira, e o Alexandre de Moraes vai apaziguar a relação com as Forças Armadas, que está mais tensionada por conta do Fachin. O Fachin e o atual ministro da Defesa nem sequer conversam mais, eles só conversam por meio de ofícios, ou seja, por nota oficial que sai na imprensa. Eles não falam mais um com o outro, não ligam mais um para o outro, esse era o nível que estava. E mais ou menos 10, 15 dias antes da posse do Alexandre de Moraes, o clima distensionou, ou seja, parou aquela tensão que partia do Ministério da Defesa. Porque, lembre-se, o Bolsonaro tensionava, falava o meu exército, falava que vou jogar fora das 4 linhas, lembra disso? E aí, enquanto o Bolsonaro fazia isso, os militares, por meio do ministro da Defesa, que é o capachão do Bolsonaro, o senhor ministro Paulo Sérgio Nogueira, eles também, por meio de nota oficial, ofício, alguma coisa, contestavam as urnas eletrônicas. Pouco antes do Alexandre assumir, foi exatamente, olha só, quando teve a reunião do Alto Comando do Exército. Exatamente, aí eu nem sabia que essa reunião tinha sido entre o dia 1 e 5. Na época a gente nem chegou a falar disso. Não foi veiculado na mídia, foi exatamente quando eles pararam. Assumiu o Alexandre de Moraes no dia 16. No dia 17, ou seja, 12 dias depois da data dessa reunião do Alto Comando, o Alexandre de Moraes teve um encontro com o general Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio saiu do encontro correndo e ele foi fora da agenda conversar com o Bolsonaro. Não estava na agenda do Paulo Sérgio encontrar com o Bolsonaro naquele dia. Ele tinha uma reunião com o Alexandre de Moraes no fim da tarde e depois ele tinha uma outra reunião e estava livre o resto do dia. Olha, não é, você pega a agenda dele do dia 17 de agosto, ela é pública, viu? Não é um dia que, nossa, como a gente está acostumado a ver, quem vê a agenda do Bolsonaro alguma vez, eu vou te falar como é. Uma agenda normal, não estou nem falando agora de campanha. Um dia normal de abril. O Brasil inteiro trabalhando uma terça-feira de abril, por exemplo. Agenda do Bolsonaro. 10h30, 11 da manhã, reunião e café da manhã com o ministro tal e tal. É isso, ele se reúne com café da manhã. Aí depois, 3 a 3h30 da tarde, motociata não sei aonde. Acabou. Esse é o trabalho do vagabundo. O Paulo Sérgio não, ele tinha reunião o dia inteiro. Mas aí ele parou, cancelou uma reunião e foi falar com o Bolsonaro. Eu não sabemos se cancelou não, mas foi falar com o Bolsonaro depois de encontrar com o Alexandre de Moraes. Depois disso, você não escutou mais nada de Forças Armadas falando de urnas. Percebeu disso? Percebeu isso? Foi desde aquele dia daquela reunião do Alexandre com o Paulo Sérgio. Mas um pouquinho antes, o Exército já tinha parado de falar, mas a mídia estava repercutindo muito, dizendo que era por conta da posse do Alexandre. Agora, o Estadão ligou um pontinho que a gente não tinha para ligar. Teve a reunião do Exército. Tudo o que estava escrito na matéria do Estadão aconteceu. Tudo. O Estadão também informa, e aí não tem nada a ver com
com coisas oficiais dessa reunião, que o alto comando do Exército dos Estados Unidos está em contato diário com os generais brasileiros. O Estadão deu o nome dos generais. Não é assim, nossa, minha fonte anônima diz isso. Você pode falar, gente, o jornalista está mentindo. Ou ele tem uma fonte que mentiu para ele, ou ele está mentindo. Mas não, quando o cara dá nome, ele dá o nome de 5 ou 6 generais. Não, esses generais já estão separados, designados, separados, vou dar uma palavra, para conversar com o pessoal do Lula se o Lula ganhar a eleição, seja no dia 3 de outubro, ou seja, no dia 31 de outubro, eles vão começar a conversar com o pessoal do Lula. 3 de outubro, porque é a segunda-feira, agora, caso o Lula ganhe no primeiro turno. 31 de outubro, caso o Lula ganhe o segundo turno, é dia 28. Caso o Lula... 28, dia 30, 28 depois do dia 2. Dia 30. Caso ele ganhe, dia 31, segunda-feira, esses generais, um deles, pelo menos, já começará a falar com o pessoal do Lula para abrir as portas. É o que fala a matéria do Estadão. Aí vem aí o que acontece com o Bolsonaro? Se desesperou. Falou, pô, ferrou. Todo mundo vai saber que o exército não tá comigo. Isso já tá claro faz muito tempo. Mesmo quando o Braga Neto tava, e depois o Paulo Sérgio estavam tensionando, já se sabia que a cúpula do exército não estava com o Bolsonaro, não estava com o golpismo dele. Tá, mas aí falou, agora ferrou. Então o Bolsonaro ligou gritando pro Paulo Sérgio, não sei se encontraram pessoalmente, porque tem muitos encontros lá escondidos em Brasília. Eles pressionaram muito, alguém escreveu essa nota aí e publicaram às pressas. Foi o quê? Poucas horas depois da matéria ser publicada, o exército, não, é mentira. Falar que quem ganhar leva? Não, jamais falaríamos isso, estamos com o Bolsonaro, quem leva é só o Bolsonaro, se o Bolsonaro ganhar, leva. Se outro ganhar, não leva, é isso, mais ou menos isso. Quer dizer, a nota escrita por um bolsonarista manda do Bolsonaro. Olha, o nível de desespero, eu nunca imaginei chegar na véspera da eleição, essa tensão toda, todo mundo pensando, por quê? Porque provavelmente, este domingo, faltam aí poucas horas, na Austrália já é dia disso acontecer, o Bolsonaro provavelmente vai perder a eleição e ele vai contestar o resultado. Ele precisa de um plano esquematizado. Não sabemos qual é o plano dele, mas sabemos que essa versão, os fatos, desmentem a narrativa que ele precisa para o plano dele. A narrativa que ele precisa é de que o exército está com eles e de que os policiais estão todos com ele para que os bolsominions se sintam à vontade, se sintam seguros para criar um caos social. Olha, se o Bolsonaro fizer o plano aí dele, vai muito bolsominion preso. Vai muito. E ele, o primeiro a ser preso, viu? Peço aí sua inscrição no canal, seguimos na luta aqui. E não se esqueça nesse domingo de votar consciente. Falou!